Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro do curso Trocando os Óculos. Vamos fazer um resumo da aula da semana passada, que uma aula está conectada à outra, e aí então acho que é importante a gente dar uma pequena repassada bem breve, e aí a gente inicia a aula de hoje. Então na semana passada nós falamos sobre como conhecemos o mundo em que vivemos, e aí nós falamos de alguns aspectos. Nós falamos que existe a realidade não é aquilo que você pensa, a realidade não é aquilo que você acha, a realidade não é aquilo que você acredita, a realidade é aquilo que existe, aquilo que é real, aquilo que independente de você acreditar ou não está lá, acontece, é assim. Então assim, quem me dera que a vida fosse assim, Você se depara com um diagnóstico de câncer e porque você acredita que não está com câncer, simplesmente o câncer desaparece. Existe uma realidade. Nem tudo é construído, nem tudo é realizado pela nossa mente ou por aquilo que nós fazemos, mas existe uma realidade em si. Essa realidade, ela é percebida pelos sentidos. Então, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, aquilo que o nosso paladar consegue captar, o nosso tato consegue sentir, à medida em que nós vamos nos envolvendo com esse mundo, nós começamos a ter alguma compreensão dele. Então, existe um mundo lá fora, e por meio dos sentidos, nós começamos a nos deparar com este mundo, com esta realidade. Só que os sentidos, por si só, eles não nos dão uma compreensão completa. Por que ele não nos dá uma compreensão completa? Porque ela precisa ser interpretada. Então vamos imaginar o seguinte, você tem como se fosse sensores no seu corpo, e quando você encosta em algo muito quente, esses sensores captam que a temperatura está muito alta. Só que a reação de você tirar a mão desse lugar que está muito quente depende de que essa informação chegue no cérebro, seja interpretada, seja processada e haja uma reação, um comando do cérebro enviando para o seu sistema motor que faz você puxar a mão. É milésimos de segundos, mas isso é necessário. Então, os sentidos são os sensores que nos fazem sentir o que está acontecendo. Mas precisa de uma interpretação. Então, a realidade, além de ter essa parte dos sentidos, das percepções, ela também envolve uma interpretação. Então, vamos imaginar, às vezes você está cozinhando, eu que sou um cozinheiro de mão cheia, às vezes eu estou cozinhando e aí eu vou experimentar a comida e eu tenho ali o meu paladar. E o meu paladar, ele recebe algumas informações e o meu cérebro começa a tentar entender isso. Pode ser que para mim esteja salgado, pode ser que para mim está faltando sal. Mas eu pergunto para você, e você experimenta a mesma comida e usando os seus sentidos, você tem uma percepção diferente. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de pimenta, uma comida pode estar muito boa, para outra pessoa que não é tão adepto assim da pimenta, pode achar que a comida está muito ruim. Não, está muito apimentada, não, tirou todo o gosto da comida, agora só sinto gosto de pimenta. Então percebe que existe a realidade, que ela é mediada pelos sentidos e que ela exige uma interpretação e essa interpretação vai promover o que nós chamamos de conhecimento. Foi isso que nós falamos na semana passada e enfatizamos que a realidade, portanto, ela não gera um conhecimento automático. Ela sempre é mediada. A gente nunca se depara com a realidade em si. Nenhum ser humano tem acesso à realidade. Nós sempre temos uma experiência que nos transmite um conhecimento, uma informação, uma crença acerca da realidade. E essa crença, então, nós chamamos de conhecimento. E, como nós falamos também semana passada, como ela nunca é mediada, mas ela nunca é um acesso imediato, mas ela é sempre mediada, então nós também lidamos com o fato de que os sentidos e a interpretação do que nós recebemos de informação desses sentidos é o que vai diferenciar entre você e eu. Nós temos experiências diferentes, nós temos preferências diferentes. E é por isso que nós temos uma pluralidade de interpretações, visões de mundo. E não existe apenas uma forma de ver isso.
Isso basicamente resumindo ao que nós falamos semana passada. E aí hoje eu quero dar sequência a essa lógica em que nós falamos exatamente esse ponto. Esse que é o ponto que eu quero fazer a conexão com a aula da semana passada, com a aula desta semana, que é a crença de que o conhecimento, ele não é apenas produto, não apenas a realidade nos dá acesso a um conhecimento. O conhecimento também condiciona a nossa percepção da realidade. Então vamos imaginar o seguinte, já foi mostrado isso em vários experimentos, que você coloca às vezes ratinhos dentro de uma gaiola, e às vezes um ratinho vai lá e aperta um botãozinho, ou pressiona uma alavanca, e aí cai uma ração para ele. E ele come aquilo. Então o que ele entende? Toda vez que eu pressiono, eu tenho um estímulo positivo que é uma comida. E eu como essa comida. Eles colocam um outro ratinho na mesma gaiola. Só que quando ele pressiona essa mesma alavanca, ao invés de cair comida, ele toma um choque. Então ele aprende que ao pressionar aquela alavanca, ele tem um estímulo negativo que ele sofre e ele sente uma dor por causa do choque. Então você percebe que se você pegar esse ratinho que tomou o choque e colocar na gaiola em que cai comida, ele não vai pressionar aquela alavanca. E se ele tiver coragem de pressionar, ele vai ter muito medo. Por quê? O conhecimento prévio condiciona as experiências com a realidade futura. Então, experiências anteriores condicionam a nossa percepção da nova realidade. Então, quando a gente, por exemplo, tem momentos em que a gente passa por traumas ou por momentos de dificuldade, isso não apenas define o que nós aprendemos, mas condiciona como nós vamos entender daí para frente. Por isso que é muito importante a gente entender que impacto isso traz, ou seja, o conhecimento, ele é um acesso à realidade por meio de nossa percepção. E aí nós fechamos a aula da semana passada dizendo uma coisa muito importante. A necessidade da humildade. Às vezes nós somos muito rígidos. Às vezes nós somos muito inflexíveis. Por quê? Porque nós acreditamos que a nossa experiência anterior da realidade é a realidade. E nem sempre isso é verdade. Às vezes a experiência que você teve anterior da realidade que chegou até você não corresponde à totalidade da experiência ou da realidade. Então, se nós não nos abrirmos para uma nova verificação, nós nos tornamos pessoas cujo conhecimento sempre estará condicionado, sempre estará limitado a experiências anteriores. Nós, cristãos evangélicos, temos um probleminha com isso. Por quê? Nós temos uma crença de que qualquer coisa que nos ensinem diferente do que nós já aprendemos é heresia, estão distorcendo o evangelho, estão distorcendo a palavra de Deus. E nem sempre, irmãos. Às vezes você aprendeu errado. Às vezes a crença que você tem sobre a igreja, a crença que você tem sobre a Bíblia, a crença que você tem sobre Deus, ela foi transmitida a você condicionada pelas experiências anteriores de quem te passou. Então vamos imaginar, a igreja evangélica no Brasil, ela foi, durante muitos anos, extremamente anticatólica. Ser evangélico algum tempo atrás era não ser católico. Tudo que representava o catolicismo, o evangelho tinha que ser o contrário. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil, em muitos lugares, era proibido igrejas evangélicas terem nos seus prédios uma arquitetura parecida com a igreja. Não podia. A igreja evangélica não podia ter aquelas torres, não podia ter ela não podia parecer uma igreja católica. Então, com o tempo, criou-se uma ideia na igreja evangélica, que até hoje isso prevalece, que os templos não podem parecer igreja católica. Então, tudo que transmite aquela ideia de arte, de pintura, de vitrais, de tudo, a gente fala assim, não, isso não é igreja, isso aí não é evangélico. Ou seja, porque experiências políticas, experiências religiosas de períodos anteriores condicionam o nosso conhecimento de hoje. Então, às vezes, nós chegamos numa igreja e nós falamos, eu não consigo sentir a presença de Deus ali. Por quê? Porque Deus não está? Porque Deus não está falando? Porque Deus não está se revelando? Não, porque as experiências anteriores que nós tivemos está condicionando a minha experiência atual. E quando eu consigo, como aquele ratinho que tomou choque,
na primeira experiência, ele consegue vencer esse medo e pressionar de novo ali para verificar se realmente vai dar choque e ali vem a comida, então naquele momento você começa a perceber que a realidade é maior do que nós somos capazes de compreender. Então isso é muito importante. Você nunca tem acesso a Deus diretamente. Deus é muito maior do que qualquer ser humano é capaz de absorver. Quando Moisés pediu para Deus se revelar, ele falou, vou deixar passar só a minha bondade por você. E Moisés já ficou completamente assim, extasiado com a bondade de Deus. Porque Deus é infinitamente maior do que a nossa capacidade cognitiva, do que a nossa capacidade sensorial. Então, toda vez que nós reduzimos Deus dentro do que nós pensamos, dentro do que nós sentimos, dentro do que nós vivemos, nós, na verdade, estamos construindo ídolos que são feitos à nossa imagem, à nossa semelhança. É por isso que, geralmente, o nosso Deus concorda com a gente, o nosso Deus ele tem compaixão com a gente, e ele tem muita raiva do outro que é diferente de mim. Rubem Alves conta uma história do galo, né? A história do galo, que diz que o galo acordava todo dia de manhã e dizia assim para o galinheiro, assim, ó, eu vou cantar para o sol nascer. E aí ele batia no peito e soltava aquele, né? Eu não vou fazer aqui, que vocês já presenciaram. E aí, de repente, um dia, todo dia ele fazia isso, ó, eu vou cantar para o sol nascer, eu vou cantar para o sol nascer. E todo mundo no galinheiro acreditava que o galo tinha o poder de fazer o sol nascer. Só que um dia, o despertador do galo, acho que a bateria descarregou, o celular não colocou para carregar, não despertou. E quando ele acordou, estava todo mundo no galinheiro assim, ó, olhando para cima. E o galo saiu todo abatido. Por quê? Porque todo mundo percebeu que o galo era uma farsa. Que o sol nasceu sem o galo cantar. Não é o galo que faz o sol nascer. E aí o galo ficou abatido, sem querer cantar uma linda canção, sem propósito na vida, humilhado. As pessoas que não gostavam do galo passavam e riam dele. Ah, lá tá vendo, achou que era bonzão, não é nada disso e tal. E de repente esse galo abatido, na sua própria casa, sem conseguir alcançar ali, né, o sucesso. De repente, esse galo decide cantar, mesmo sabendo que não era o sol, não fazia o sol nascer, mas porque é da natureza dele cantar. Rubem Alves dizia isso sobre os teólogos, que às vezes nós teólogos achamos que fazemos Deus nascer, que se nós escrevermos errado ou falarmos errado sobre Deus, Deus é afetado pelo que falamos. E que na verdade Deus é como o sol comparado ao galo. Ele não depende da minha compreensão correta dele. Não é porque um ateu diz que Deus não existe que ele deixa de existir. Ele continua sendo Deus. Ele continua governando. Então nós, como igreja, lógico, precisamos ter o zelo, que eu vou falar hoje, sobre o conhecimento, sobre a maneira como nós nos apropriamos da verdade. Mas precisamos ter a humildade de entender que todo o conhecimento que nós temos acerca de Deus, acerca da vida, acerca da igreja, precisa estar sempre aberto para questionamentos, para estudos, para que a gente possa então perceber que talvez você foi o ratinho que apertou a alavanca que deu choque, mas que nem toda alavanca dá choque. Então nem sempre a sua experiência anterior deve condicionar o seu conhecimento, ele deve, lógico, te dar mais cuidado, né? A gente aprende com as experiências, isso é normal. Né? Uma criança, quando ela toma um choque na tomada, ela aprende que ali não pode. Né? Dizem que cachorro que foi picado de cobra tem medo de linguiça. Não é? Então é nesse sentido que eu queria hoje, então, a partir disso, começar com a nossa aula. Nada começa do zero. O conhecimento não começa do zero, a fé não começa do zero. Uma criança, quando ela nasce, ela já não está ali formatada, zerada, para começar do zero. Já existe algo por trás de tudo isso. E é por isso que é tão importante a gente entender um conceito filosófico que é usado na teologia, chamado pressupostos. Então, se fosse falar de forma técnica, nós hoje vamos falar sobre o conceito dos pressupostos que definem e que interferem e que afetam e que, de alguma maneira, determinam a nossa crença sobre a vida. Então, vamos lá. Vamos começar pelo começo. Primeira coisa que você precisa entender. Todos cremos em alguma coisa. Pensa naquela pessoa mais cética que você conhece. Pensa naquela pessoa mais assim, aquele ateu característico, aquele agnóstico característico, aquele cara que não acredita nem na mãe dele. Eu nasci, mas eu não sei se minha mãe realmente existe. Sabe aquele cara assim?
esse cara acredita em alguma coisa. É impossível não acreditar. Do mesmo jeito que é impossível não amar. Do mesmo jeito que é impossível não adorar. Todos nós adoramos. Todos nós cremos. Todos nós amamos alguma coisa. A pergunta não é se cremos ou se não cremos. A pergunta é em que ou em quem cremos. Então, por isso que é muito importante a gente pensar nisso, porque se nós não tivermos essa convicção de que todos os seres humanos na face da Terra crê em alguma coisa, mesmo que não sejam religiosos, mesmo que sejam extremamente científicos, o cientista crê em alguma coisa. Aqueles que são mais, assim, talvez, sei lá, um Freud da vida, um Descartes, aqueles filósofos que mais questionaram a situação da existência de Deus ou da validade da religião. Karl Marx dizia, por exemplo, que com o tempo a religião ia acabar, porque à medida que se fosse esclarecendo pela ciência, os mitos da religião iriam completamente se tornar desnecessários. Mas vários movimentos depois de Marx têm demonstrado que Nietzsche, quando diz que Deus estava morto, lógico que tem um contexto ali de interpretação, mas de forma genérica, e vários outros filósofos que propuseram ou previram que a religião iria acabar porque a ciência esclareceu a humanidade, eles estavam completamente equivocados quanto a este ponto, ok? Então o primeiro ponto é isso, todos nós acreditamos em alguma coisa. Diante disso, a pergunta é como chegamos às crenças que defendemos? Todos vocês acreditam em algo. Então, assim, se eu falar aqui uma coisa qualquer, vou falar sobre família, vou falar sobre maternidade, vou falar sobre trabalho, ou então uma coisa que a gente entende muito pouco. Vamos imaginar que a gente vai falar sobre alienígenas. Todos vocês acreditam em alguma coisa. Todos nós pensamos alguma coisa. Todo mundo tem uma opinião para dizer. Eu acho que isso não existe. Eu acho que isso... Então, assim, até a crença de que não existe é uma crença. Até a crença que isso é irrelevante é uma crença. Então, eu queria que vocês entendessem isso. Como que é que nós, então, chegamos a essas crenças que você hoje defende? Primeiro, existe uma questão da hereditariedade. Está já comprovado que quando você nasce, não é apenas a questão genética que vem. Os genes, eles não passam para você somente característica dos olhos, característica do cabelo, do corpo, da voz, do jeito de andar. Então, às vezes você vê alguém e você fala assim, rapaz, esse menino é o pai dele cortado. E às vezes você entende não apenas questões físicas. Às vezes o temperamento é igualzinho do pai. Às vezes o jeito de falar, a rigidez ou a flexibilidade de pensar. Sabe, a humanidade transmite as experiências anteriores para suas futuras gerações. Então isso já está assim, mais que comprovado na ciência de que você é um resultado de várias experiências dos seus ancestrais. Coisas foram sendo transmitidas de pai para filho, de mãe para filho, ao longo das gerações. E é por isso que às vezes você é tão parecido com seu pai. O que eu mais vejo de filho que quer ser o contrário do pai ou da mãe. Filha que quer falar, eu não vou ser igual meu pai, eu não vou ser igual minha mãe. E quando você assusta, quando você tromba, ela está igualzinha. Até a luta de querer não ser igual acaba levando a pessoa a se tornar muito mais parecido do que está imaginando. Porque existe isso. Então existem coisas que você acredita que você pensou por conta própria, que você é independente, que isso não te afetou. De jeito nenhum, irmão. Você também, lógico que isso não determina tudo na sua vida, mas em certa medida nós somos um produto, nós temos uma comunhão com a humanidade. Nós somos um produto da humanidade. Além disso, existe a questão da família, aí já é a sua família. O seu avô que você conheceu, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, seus tios. Também você vai ver de família para família, né? Cada família tem a sua cultura e nós somos moldados pela nossa família. Seja porque nós nos identificamos com ela, seja porque nós não concordamos com ela. Então, o fato é que a sua família, ela determina em grande medida as crenças que você tem da vida. Então, e a forma como você reage a ela também. Além disso, existe a nossa sociedade. Irmãos, eu citei isso aqui semana passada, mas vale a pena dizer. Você tem consciência
de que o romantismo, que às vezes a gente acha que é uma coisa da escola, da filosofia, que não tem nada a ver com a gente, ele determinou de maneira muito marcante a igreja evangélica renovada? Você já parou para pensar nisso? Até o romantismo, o que se preocupava era com a virtude, com o valor, com a moral. Então, o que era melhor para a sociedade? Por isso que a sociedade era cuidava tanto das suas tradições, das suas coisas. Com o romantismo, agora não é mais o que a sociedade pensa, mas o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto. Logo em seguida, surge o romantismo. Um tempo depois, começa a surgir alguém dizendo o seguinte: não basta você fazer parte de uma igreja, você tem que entregar a sua vida a Jesus. Você tem consciência de que durante muitos anos não se fazia essa decisão pessoal? Você simplesmente entrava para a igreja e ao fazer parte da igreja você já era automaticamente um cristão? Hoje não, hoje nós enfatizamos que você tem a sua experiência pessoal com Deus. Hoje você tem que sentir a presença de Deus na sua vida. Você tem que ter esse ato que você encontra Deus e entrega a sua vida a Deus. Antigamente não, só de você fazer parte de uma nação, você já fazia parte de uma religião, que você automaticamente já era alguém que vivia essa fé. Hoje, o aspecto individual é muito importante. E isso foi a sociedade, se você parar a pensar, a nossa sociedade, foi aí que começou eu ter a liberdade de escolher minha profissão. Antigamente, o meu pai era pedreiro, meu avô foi pedreiro, eu vou ser pedreiro. Hoje não, eu escolho a profissão que eu quero fazer. Eu não sou o que a minha família diz, eu sou o que eu quero. E aí nós começamos a reproduzir muita coisa que a nossa sociedade passa. Então, gente, é impressionante, assim, eu que tenho vivido esses 2 anos e meio a experiência de estar no Jardim Industrial e no Pedra Azul, eu vejo como a cultura ela é diferente até mesmo dentro da própria cidade, em bairros diferentes. A gente estuda muito na teologia que existe diferença entre Estados Unidos, Brasil, o continente europeu, o continente latino-americano. Então, isso é muito claro. Por isso que não se pode copiar o modelo de uma igreja dos Estados Unidos e trazer para o Brasil, porque são contextos diferentes. Mas a minha experiência aqui na comunidade ativa demonstrou que existe diferença entre o bairro Pedra Azul e o bairro Jardim Industrial. Existem culturas diferentes. Por quê? Porque a nossa sociedade molda, a nossa experiência local molda as nossas crenças, os nossos valores. Então, coisas que no Jardim Industrial funciona muito bem, a coisa anda bem, no Pedra Azul já não anda tão bem. Coisas que no Pedra Azul anda de maneira maravilhosa, que você não precisa explicar muita coisa não, só de você comunicar. Todo mundo já entendeu o que está fazendo. No Jardim Industrial, todo mundo olha para você com uma cara um pouco assim estranha, tipo, o que está falando? Por quê? Porque a sociedade onde nós moramos molda em certa medida as nossas crenças. Além disso, isso gera uma cultura. Gente, existe cultura organizacional, existe cultura familiar, existe cultura de sociedade. O que é cultura? Aquilo que determina os nossos valores e a nossa moral. Aquilo que nós julgamos como digno de honra e digno de ser punido. Aquilo que nós falamos, isso é muito bom ou isso é muito ruim, isso é errado, isso não se faz. Então, por exemplo, se você entra no próprio mercado de trabalho, o McDonald's, ele adapta o seu cardápio às realidades locais. Não existe no Big Mac da Índia bife de boi. Não tem. Porque se algum indiano chegar no McDonald's e ver o Big Mac com hambúrguer de carne de boi, é um sacrilégio, porque o boi é um animal sagrado na Índia. Então eles criaram o Big Mac, é o mesmo Big Mac, mas ele não usa carne de boi. Então, quando eu fui a Israel, lá também tem Big Mac. Mas o Big Mac tem umas ervas que você não consegue nem entender o que é aquilo. Por quê? Porque o tempero oriental, do Oriente Médio, ele é muito diferente do nosso tempero. Então, nesse sentido, aqui a gente precisa entender o seguinte, existe uma cultura que em grande parte a gente acha que é o evangelho e, na verdade, está refletindo a nossa cultura. Você quer ver um exemplo? Quando os Estados Unidos vieram evangelizar no Brasil, eles trouxeram o evangelho. É inegável que eles trouxeram o evangelho. Mas eles também trouxeram a cultura americana. Então, crente usar terno num país tropical como o nosso, não faz o menor sentido. Num país europeu, num país da parte norte do globo, faz sentido. É mais frio,
o sol não é tão quente quanto nesses dias. Mas aqui no Brasil, ser crente era usar terno e gravata. Aqui o louvor era no piano. Mesmo que nos lugares populares se tocava violão, se tocava bossa nova, nós tocávamos músicas clássicas, porque os Estados Unidos não trouxe apenas o evangelho, ele trouxe a cultura americana junto com ele. Então muitas coisas que hoje nós julgamos ser o evangelho, na verdade é a cultura americana, é o jeito americano de viver o evangelho. Tudo isso determina nossas crenças. Então quando a gente começa a ter consciência disso, nós começamos a ser mais críticos de coisas que nós dizemos assim, não, isso não pode mudar porque isso é o evangelho. E aí você vai estudar e você percebe que não é o evangelho. Que Jesus não viveu isso, que os apóstolos não viveram isso, que a igreja por 1700 anos não viveu isso. Hoje nós valorizamos muito a espontaneidade, não é isso? Nós não gostamos de chegar aqui e todo mundo te dá uma ordem do culto, e aí a gente come, porque o Senhor Jesus está entre nós, Ele seja louvado. Nós não gostamos disso, mas durante 1700 anos esse era o formato. Os salmos eram recitados na sinagoga judaica. Essa era a forma como se adorava. Mas a nossa cultura ela foi mudada nos últimos anos. Por quê? Porque nós refletimos valores diferentes. Hoje ser espontâneo é ser autêntico. Hoje você ter a sua experiência com Deus, sem importando o que isso reflete para os outros, é algo importante para nós. A cultura mudou seus valores. E para terminar essa parte introdutória, as experiências. Não só as suas experiências. Quem viveu a década de 90, início da década de 90, a década de 80, provavelmente se deparou com a inflação, em que você ia no supermercado ou no mercadinho de manhã, quando você chegava de tarde o preço já era outro. Eu não vivi, que eu sou muito jovem, né? Eu não vivi essa etapa, né? Mas quem viveu essa época tem um comportamento financeiro completamente diferente de quem nasceu no modelo real, principalmente ali no início do modelo real, em que R$1 quase correspondia a $1 e que com um salário mínimo de R$180 você fazia coisas maravilhosas e que o preço continuava o mesmo durante muito tempo, às vezes caía o preço de um mês para o outro. Ou seja, as nossas experiências, por exemplo, quem viveu a Segunda Guerra Mundial, países como Polônia, olha para você ver agora, quem está vivendo igual a Ucrânia, os meninos que estão nascendo num contexto de guerra como a Ucrânia está vivendo, como Gaza viveu, como a própria Venezuela está vivendo nesse momento, vão ser crianças diferentes do que as crianças que nascem aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, que não estão tendo um contexto de guerra civil ou de um contexto de guerra internacional. As nossas experiências, irmãos, determinam em que medida nós somos conservadores, em que medida nós arriscamos. Então, assim, a gente elogia muito, por exemplo, os Estados Unidos e os americanos por serem empreendedores, por arriscarem, mas eles têm toda uma infraestrutura que lhes garante segurança para fazer isso. Talvez se aqueles mesmos americanos morassem num país de insegurança política, de insegurança financeira, de insegurança, até mesmo de segurança pública, provavelmente eles não teriam o mesmo comportamento que eles têm hoje. Então, a gente precisa ter humildade, é isso que eu estou querendo dizer. Quem somos nós na fila do pão? Não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos mais especiais, não, irmãos, porque nós vivemos realidades diferentes, nós estamos olhando. Eu não sei se vocês lembram de um meme que tinha na internet, em que tinha duas pessoas, uma de cada lado da mesa, e tinha o número 6, ou o número 9, você pode escolher, desenhado na folha. E aí um olhava de um lado e falava 6, o outro olhava do outro lado e falava 9. Aí depois eles ficavam discutindo a vida toda e nem conversavam um com o outro. Por quê? Porque é 6, esse cara é retardado, é 6. E o outro, não, é 9. E essa briga é exatamente porque eles estavam em lugares diferentes. O lugar onde nós nos encontramos determina em grande medida as nossas crenças. Então, por isso que, diante disso, você precisa entender que acreditar em algo não significa necessariamente que você esteja correto. E aqui eu quero destacar duas palavras. A primeira é acreditar, que a gente está falando de crenças. E a segunda é correto, que nós estamos falando de verdade. Principalmente para nós evangélicos que vivemos para buscar a Deus, para a gente é muito importante a fé, que é aquilo que nós acreditamos, e a verdade.
Nós acreditamos na verdade. Nós queremos a verdade. E por isso que nós somos tão, às vezes, zelosos com algumas coisas, porque nós queremos defender a verdade. Só que, às vezes, nós estamos lutando por coisas que Deus não aprova, que Deus não nos chamou a lutar. Então é por isso que a gente precisa refletir sobre, será, irmãos, que hoje nós estamos, de fato, tendo crenças que correspondem à verdade? O que é conhecimento de forma clássica, uma definição clássica? Conhecimento é quando a minha crença corresponde com a verdade. Quando eu acredito em algo e quando eu vou verificar não é verdade, isso não é conhecimento. Conhecimento é quando eu acredito em algo e quando eu vou verificar, outras pessoas vão verificar, corresponde com a realidade. Isso é conhecimento. Por isso que conhecer a Deus não é o que você acha que Deus é, mas é quando o que você acha que Deus é, corresponde com o que Ele de fato é. Quando nós acreditamos num Deus que não corresponde com quem Deus é, nós não estamos tendo um conhecimento de Deus, nós estamos tendo um conhecimento de algo que nós criamos na nossa mente. E é aí que eu quero então refletir com vocês sobre como que essas crenças se dão. Existe uma área da filosofia, não se apega às palavras, só para se caso você tiver curiosidade, chamada uma área da filosofia, uma matéria da filosofia, chama epistemologia. Epistemologia é a parte da filosofia que discute exatamente isso. Como eu posso garantir que o que eu acredito de fato é verdade? Como eu posso chegar a uma certeza que o que eu penso não é uma opinião, não é um gosto pessoal, mas é algo que abrange toda a humanidade, toda a realidade? Eu vivo muito esse dilema. Por quê? Eu, como pastor, tenho as minhas preferências como qualquer ser humano. O time que eu torço, o estilo de música que eu gosto, o estilo de roupa que eu gosto, o tipo de livro, o tipo de filme. Existem coisas que são preferências pessoais. O fato de eu gostar de algo, eu gostei de uma série, de um stream específico, não significa que todo mundo agora, para ser crente, tem que gostar desse stream. Eu gostei de um time de futebol e torço para esse time de futebol. Agora, para você ser crente, você precisa torcer para esse time de futebol. Percebe que todos nós temos um aspecto que ele é subjetivo, ele é pessoal, ele é individual. Ele é verdade para mim, mas não é verdade para todo mundo nesse contexto. Então, por mais que eu fale assim, nossa, a melhor comida que tem é, sei lá, lasanha, a melhor comida que tem. Talvez seja verdade, não é mentira, para mim. Para mim, de fato, é a melhor comida que existe. Talvez para você seja buchada de bode, jiló, né? Dobradinha. Tem gente que é apaixonado, né, com esse tipo de comida. E para eles é o melhor. Só que a gente pode dizer que quem não come dobradinha, então não é crente? Quem não come dobradinha não está conhecendo a Deus, não sabe o que é comer? Não dá. Só que existem coisas que quando um pastor pega a Bíblia e abre, e ele começa a dizer o que a Bíblia fala, ele não está falando de coisas que é a opinião dele, ele está falando de coisas que é a verdade. Ele tem que pregar a verdade. E a verdade não diz respeito somente a mim, diz respeito a você também. Diz respeito à sua família. Determina o que você tem que abandonar e quais comportamentos você tem que adquirir. É muito mais sério. Quando eu prego a palavra, eu estou dizendo para você o seguinte, Deus está falando que você tem que fazer isso. Presta atenção nisso, já parou para pensar? O quanto isso é sério? Quando eu prego a palavra, eu estou dizendo assim, para de fazer isso. E você vai parar de fazer porque você acredita que aquilo é Deus que está falando. Então não é a opinião do pastor, é Deus. Então por isso que, como que a gente chega nisso? Então a área da filosofia que discute isso é chamada de epistemologia. Na epistemologia existe uma corrente chamada fundacionalismo. E não precisa preocupar com as palavras, só pega o conceito. Ele defende isso aqui. Como que eu sei que uma crença ela é verdadeira? Primeiro ele fala o seguinte, existem crenças básicas. Uma crença básica é aquela crença que é auto-evidente, irrefutável e evidente aos sentidos. Então vamos imaginar que eu viro e falo para vocês aqui, eu encostei na janela e a janela está muito quente. Eu falo, nossa, está muito quente. Aí vem um outro irmão aqui, encosta a mão e fala, nossa, está muito quente. Vem outra pessoa e fala assim, nossa, está muito quente. Ou seja, se vier 40 mil pessoas aqui, as 40 mil vão dizer, nossa, está muito quente.
Então, ela é perceptível ao sentido, ela é irrefutável, porque todo mundo está falando a mesma coisa, e ela é auto-evidente. Eu não preciso argumentar muito, você pode vir cá e pode testar. Então, existem algumas crenças que elas são auto-evidentes, e é por isso que elas são crenças básicas. O que é uma crença básica? É aquela que você assume como verdade e não discute ela mais. Então vamos imaginar, vamos caminhar, que aí eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Além das crenças básicas, nós temos crenças dedutivas. Dedutivo no sentido de se você vai deduzir, você vai chegar à conclusão. Se aqui está quente, então pode ser que hoje esteja um dia ensolarado e o sol está batendo aqui, está esquentando. Eu estou deduzindo, mas eu não estou questionando que aqui está quente. Eu já assumi que aqui é quente. Eu estou deduzindo que ela está quente porque o sol está batendo nela. Talvez um eletricista vai dizer assim, não, tem um fio passando aqui, ele está em curto e é por isso que ele está esquentando aqui. Talvez uma outra pessoa vai ter uma outra teoria, mas são verdades que não são absolutas em si. Elas dependem do fato de aqui estar frio, está quente. Então o dia que alguém chegar e falar assim, não, aqui não está quente, aqui está frio. Todas as outras hipóteses aqui de cima caem. Porque o fundamento que sustentava ela é, aqui está quente. Se aqui não está quente, então o sol não está esquentando ela, então não é a corrente elétrica que está gerando esse calor, não é nada disso. Então, é por isso que na filosofia, as crenças básicas sustentam e justificam as crenças dedutivas, que são deduzidas a partir dela. Se você destruir a crença básica, tudo desmorona. É o fundamento. Então, por exemplo, eu parto do pressuposto de que vocês estão vivos. É uma crença básica. Eu não estou questionando, pedindo prova de vida, nem nada. Vocês estão vivos. Se em algum momento, a partir porque vocês estão vivos, eu venho e dar aula para vocês, porque vocês estão vivos. Se vocês estivessem tudo morto aqui, na verdade eu nem viria aqui. Eu ia chamar um serviço funerário e a gente ia resolver isso aí. Mas eu parto do pressuposto que vocês estão vivos. O fato de eu acreditar que vocês estão vivos me faz dar aula, me faz conversar com vocês, pedir a opinião de vocês, interagir com vocês porque vocês estão vivos. Se eu questionar que vocês estão vivos, que vocês são reais, pode ser uma alucinação da minha mente. Talvez eu esteja dormindo. E eu estou sonhando que eu estou dando aula para vocês. Se eu questiono isso, aí eu entro num estado de questionar as crenças básicas. Tá. Vamos para frente, que aí vocês vão entender melhor. Uma crença básica sustenta uma crença dedutiva. Ficou clara essa parte? Aquilo que é auto-evidente, é irrefutável, é inquestionável, é a base para se construir conhecimento em cima disso. Tá. Eu vou dar exemplos mais concretos. Então, qual que é a diferença entre opinião e verdade? Opinião é sem valor universal. Então, você pode ter a sua opinião, mas a sua opinião não aplica a todo mundo, ela é sua, é para você. Então, eu gosto daquela comida, aquilo que eu citei. Outra característica da opinião é que ela é da esfera pessoal e privada. Ela é sua, então você não pode impor isso sobre os outros. É a sua opinião. A verdade é diferente. Ela tem valor universal. Quando a gente fala universal, a gente está falando, aplica-se a todos os seres humanos, em todas as realidades, em todos os tempos. E ela é da esfera social e pública. Então, assim, não que ela não tenha um aspecto privado, individual, mas ela tem implicações para o público. Então, vocês vão ouvir muito no debate, esse ano de política, vocês vão ver muito esse debate sobre o que é opinião e o que é verdade. O que é cada pessoa tem o direito de ser e o que não. Isso precisa ser imposto a toda a sociedade, porque isso é um bem comum. Essa é uma verdade comum. A mesma coisa, talvez a gente pense na sociedade, fica meio polêmico. Mas na igreja é a mesma coisa. Lembra o que é a opinião do pastor, o que é a opinião do líder, o que é a preferência do membro e o que é verdade, que toda a igreja deve se apegar. Então, o que eu fiz? Eu usei um exemplo para vocês entenderem aqui. Ó. Crenças básicas ficam embaixo, crenças dedutivas ficam em cima. Vamos usar um exercício para vocês entenderem isso de maneira mais prática. Ó, a existência de Deus durante milhares de anos. A crença em Deus era uma crença que ninguém questionava.
Deus existe. Se você falasse assim, Deus não existe, fala, pô, o que é isso? Você é doido? Você tá maluco? Lógico que Deus existe. Isso é lógico. Todo mundo sabe que Deus existe. Então, assim, os judeus, por exemplo, eram chamados pelas outras nações de ateus. Por que eles eram chamados de ateus pelas outras nações? Porque eles não tinham imagem. Toda religião antiga tinha um totem, tinha uma imagem, tinha alguma coisa que transmitia a imagem de Deus. E os judeus eram os únicos que não criavam imagem do seu Deus. Era proibido fazer imagem de Deus. Logo, eles eram considerados então como ateus. Isso não significa que eles não acreditavam em Deus, eles acreditavam muito em Deus. Num Deus pessoal, num Deus que não existe nada na realidade humana que se compara. Então não dá para reproduzir Deus, não dá para retratar Deus. Se Deus existe, então eu posso dizer que Deus é o Criador. Deus existe, então eu posso dizer, Ele é o Criador. Se Deus não existe, Ele pode ser Criador de alguma coisa? Você percebe que essa crença de que Deus é o Criador só se sustenta porque eu acredito que existe Deus, que se não existir Deus, Ele cai? Vocês entenderam que se Deus não existe, não pode Deus ser Criador? O advogado vai nos ajudar muito nesse caso. Pressupondo que você não está sendo acusado de ser o mandante, ou o autor intelectual, ou aquele que idealizou o crime, mas aquele que efetivou definitivamente o óbito e o assassinato daquela pessoa. Aí, se eu conseguir, nesse caso, provar que você estava em outro lugar, que era impossível você ter executado essa ação, você concorda que a acusação cai? Então, ou seja, o que é a crença básica nesse contexto? A crença básica é que eu tinha condições para executar aquela função, aquela ação. Se eu provo que eu não tinha, que essa crença de que eu tinha condições de executar essa função, ela desmorona, as que estão em cima dela, todas também caem junto com ela. Isso é o que nós hoje falamos de existência de Deus, Deus ser criador, que a Bíblia é confiável. Porque como pode uma Bíblia ser confiável se Deus não existe? A gente fala que a Bíblia é Deus que falou. Se Deus não existe, como é que eu creio na Bíblia? Como eu posso acreditar que a Bíblia... A gente pode questionar depois outra crença, que a Bíblia é a palavra de Deus. Posso dizer, Deus existe, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso pode existir. Mas se eu acreditar que Deus, o ser Deus não existe, Deus não falou. Se Deus não falou, a Bíblia não é a palavra de Deus, porque Deus não existe. Para terminar, e a gente ir para frente, nós existimos para adorar a Deus. Como nós existimos para adorar algo que não existe? Então você percebe como crenças básicas... Por que eu estou falando isso para vocês? Parece um pouco muito técnico, mas é muito prático. Às vezes nós estamos discutindo com os nossos filhos que a Bíblia é a palavra de Deus, quando os nossos filhos ainda não adquiriram nem a crença que Deus existe. Aí você está discutindo aqui em cima e vocês falam coisas que não fazem o menor sentido um para o outro. Porque o problema não está ali, o problema está embaixo. A gente está tentando provar pela razão que Deus existe. Mas a gente não questionou se a razão de fato tem validade e credibilidade para ser o critério para avaliar Deus. Então o que hoje, até existe hoje missionários e teólogos chamados de apologistas, que defendem a fé cristã, que eles são chamados de pressuposicionalistas, porque eles questionam, eles vão aqui na base da crença. Então, o que a gente vai entender? Que hoje as discussões sobre homossexualidade, a discussão sobre gênero, mulher, homem, o papel da mulher na sociedade, a discussão política, direita, esquerda, a discussão religiosa, se a igreja tem que ser institucional ou não institucional, se a igreja deve ter uma programação fixa ou se ela tem que ser dinâmica, tudo isso está sendo discutido e elas são crenças dedutivas. E as crenças básicas não estão sendo ventiladas. Se você questionar a crença básica que sustenta todos os outros, você destrói. Deixa eu dar um outro exemplo para finalizar esse ponto aqui. Eu não lembro o nome do filme, mas era um filme com Robin Williams, que ele era um grande executivo e ele tinha que convencer alguns empresários a vender a empresa para uma grande corporação. E esses caras eram meio hippie, os empresários eram meio hippie.
Então ele teve que viajar para um lugar montanhoso, que quase nem tinha internet direito. E os caras chegaram lá de bermuda, camiseta, pá, só, tipo. E ele tinha que convencê-los a vender. E ele chega e começa a falar assim, porque vocês vão ganhar muito dinheiro com essa operação. Vocês nunca mais vão precisar preocupar com dinheiro. Porque nós vamos pagar para você uma quantia X e você não vai precisar mais administrar a empresa. E tentou convencê-lo usando dinheiro. Aí um dos empresários fala assim, me convença com algo que não seja dinheiro. Por que deveria vender minha empresa para você? E eu não quero saber de dinheiro. Ele acabou com a crença básica do cara. Você está entendendo? O dinheiro era, todo mundo trabalha por dinheiro. Quem monta uma empresa para ganhar dinheiro. Se ele ganhar muito dinheiro, se eu demonstrar para ele que ele vai ganhar mais dinheiro vendendo do que mantendo a empresa, eu vou convencê-lo. Só que ele falou, cara, me convença de vender minha empresa para você, mas dinheiro não me importa, eu não me importo com dinheiro, eu não quero dinheiro. Dinheiro não me motiva. Então, tipo, me convença sem usar dinheiro. E aí o drama do filme é esse. Ele tem que convencê-los, porque está sendo pressionado pela empresa, pela corporação, mas os argumentos que ele montou não funcionam mais. Então, tipo assim, às vezes nós desconstruímos o argumento de uma pessoa que não é cristã, não é debatendo com ela sobre os pormenores, é indo na base do pensamento dela. Eu não sei se vocês viram um vídeo de um rapaz, de um empresário, não vou lembrar o nome aqui, da G4, e que ele falou que ele odiaria que a esposa dele fosse CEO de uma empresa. E aí isso virou uma grande polêmica, porque ele parecia misógino, machista, e tal. E todo mundo focou nisso, porque é o hype do momento da nossa sociedade, a discutir esses papéis de gênero e tudo mais. Alguns começaram a xingar o cara, a falar mal dele, outros começaram a defender e xingar quem xingava, e a sociedade ficou isso. E a gente está acostumado. Só que está aqui em cima. Quando ele foi justificar por que ele não gostaria que a esposa dele fosse uma CEO de uma empresa, ele defendeu o seguinte, hoje, enquanto ele está vivo, enquanto ele está acordado, ele está trabalhando. Que ele chega à noite e trabalha, de manhã trabalha, e a esposa, ele não queria viver com uma mulher que vivesse assim. Porque como os filhos dele seriam criados se a esposa estivesse trabalhando o tempo todo? Só que você percebeu que existe uma crença básica para ele? Que o trabalho justifica sacrificar família, tempo, saúde e tudo mais, e que trabalhar é o princípio fundamental da vida? Enquanto se discute que se a mulher deve ou não ser CEO, o verdadeiro problema está na visão de trabalho que ele tem. O trabalho não deveria ocupar todas as esferas da sua vida, toda a sua agenda, todo o seu espaço. Então, de fato, não é só a esposa dele que não deveria ser um CEO nesse formato. Ele também não deveria ser um CEO nesse formato. Então você percebe que quando você entende a crença básica, você destrói e melhora a discussão? Você traz luz de uma coisa que ninguém tinha parado para pensar? Então, tipo assim, vamos pegar Jesus. Um exemplo, eu vou dar um exemplo de Paulo, mas vamos dar um exemplo de Jesus. Jesus está ensinando, ele é interrompido pelos fariseus, os religiosos, que chegam com uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Irmãos, uma mulher que foi pega em flagrante adultério, ela é condenável. A lei de Moisés, a gente concordando ou não, alegava que tais mulheres deveriam ser apedrejadas. Ponto. Ok. Quando eles trazem para Jesus, eles querem colocar Jesus à prova e eles falam, olha, a lei manda apedrejar. E você? O que você diz? Jesus vai na crença básica. Jesus parte do pressuposto assim, eu posso condená-la porque eu não cometi pecado. Jesus diz, olha, quem não tem pecado pode atirar a pedra. Ele desmoronou, ele não discutiu se poderia apedrejar uma mulher que comete adultério. Ele não discutiu isso, porque a lei diz que tem que apedrejar. Só que ele foi na crença básica, tipo, mas quem tem condições de executar a pena? Você tem moral para executar a pena? Se você tiver, pode executar, porque de fato uma mulher comete adultério, a lei diz que ela deve ser apedrejada. Mas você não cometeu nenhum pecado para tirar essa pedra? Então Jesus foi na base, Jesus destruiu a base. Então, às vezes eu vejo isso muito, irmãos, hoje nas nossas igrejas, a gente discute coisas que existem coisas mais profundas para conversar. Você está entendendo? A gente discute coisas que está aqui em cima, e a gente degladia, mas nós estamos jogando o mesmo jogo.
Eu volto a citar o exemplo de uma propaganda, acho que da Pepsi, de muitos anos atrás, com o Denilson e com o Guga. Em que o Guga jogava a bolinha com a raquete e que o Denilson chutava a bola com o pé. Então a dinâmica era essa, ele batia e o Denilson vinha dar um voleio, jogava para cá e jogava para lá, e um matava no peito e chutava e tal, e aí de repente a bola bate na rede. Aí a discussão o Denilson fala, é gol. Aí o Guga diz, é ponto, é gol, é ponto, é gol, é ponto, é gol, é ponto. A discussão é gol ou é ponto? Depende. Qual o jogo que você está jogando? É tênis ou é futebol? No futebol, bola na rede é gol. No tênis, bola na rede é ponto. Então, a mesma coisa acontece com a gente nas igrejas hoje. Qual jogo você está jogando? Às vezes você está discutindo com a sua sogra, está discutindo com o seu vizinho, está discutindo com o seu colega que é de uma tradição ou de uma posição política, uma ideologia política diferente da sua. Mas você já avaliou qual que é a discussão? Você quer ver eu vou dar um exemplo aqui, glicerínico? Glicerínico, sei lá. Eu vejo muitos cristãos, por exemplo, discutindo política, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Mas uma crença básica que ninguém discutiu até hoje, que eu não vi pelo menos nessas discussões, quem pode resolver o problema da sociedade? Existe realmente alguma proposta política que pode resolver o problema da sociedade? Porque eu acho que talvez, se a gente discutir essa base, as outras discussões elas começam a ter outra, não que não vai ter, mas vai ter outra perspectiva. Por que eu acredito que uma igreja pode ter cristãos de esquerda e cristãos de direita? Porque de fato são nuances diferentes de propostas da sociedade. Mas a minha pergunta está aqui embaixo. São dois cristãos que estão discutindo? Ou são dois seculares de tradição evangélica que estão discutindo? Porque a declaração da igreja primitiva, Jesus Cristo é o Senhor, é uma declaração política. Que só Jesus pode salvar o mundo. Só Jesus pode mudar o mundo. Nenhuma ideologia política pode mudar o mundo. E nenhuma ideologia política pode destruir o evangelho, nenhuma. O Império Romano foi um dos impérios mais poderosos que existiu no mundo. Nero, Trajano e Dionísio empreenderam todo o aparato militar que eles tinham à sua disposição contra cidadãos desarmados. E o cristianismo virou a religião oficial do império. A crença cristã base Jesus é o Senhor e Ele é soberano. E não existe lei, nem exército, nem arma que possa impedir o agir de Deus no mundo. E que Deus usa Davi, mas Deus usa Dario. Deus usa Israel, mas Deus usa a Síria, Babilônia. A plenitude dos tempos que Paulo diz em Gálatas 4:4 é a mesma plenitude que acredita que Alexandre o Grande colaborou para a vinda de Jesus, que o Império Romano colaborou para a vinda de Jesus, e que o povo judeu colaborou para a vinda de Jesus, e que o cenário estava todo preparado para a vinda de Jesus. Então, eu acho que o que hoje divide cristãos na discussão política e faz a discussão política ser infrutífera, não que não deva haver discussão política ou divergências de abordagens políticas, não é isso. Nós temos locais diferentes. Um empresário bilionário tem interesses diferentes do que uma pessoa que está morando em condição de rua. Então eles não vão ver a vida na mesma perspectiva. E o aparato público precisa atender de maneira diferente essas duas pessoas. Então, nesse sentido, não dá para você mandar uma cesta básica para o morador de rua e mandar uma cesta básica para o empresário bilionário. Não pode ser igual, a sociedade não é igual, Deus nunca idealizou uma sociedade igual. Só que a grande pergunta para nós, enquanto cristãos, nós discutimos política da mesma maneira que alguém que não é crente discute? Nós hoje vemos a solução para a nossa sociedade com a mesma perspectiva de que quem não crê em Deus pensa? Hoje nós nos sentimos muito mais identificados com outros não cristãos que defendem as mesmas ideologias políticas que nós defendemos? Então, nesse sentido eu não posso abraçar o diabo para combater o demônio.
Eu preciso entender que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, e que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Então, essa crença básica me permite ter a confiança e a esperança que mesmo que o nosso país esteja andando ladeira abaixo, Deus continua no trono. Deus continua governando. E que Deus vai fazer. Então, eu devo sim ser consciente político, mas eu acho que a gente não tem... Por isso que eu quis trazer essa matéria hoje, porque às vezes a gente está discutindo coisas na periferia dos pensamentos que estão sustentados por crenças básicas que nós não temos nem noção de que estamos defendendo coisas que o Evangelho vai contra. Não vai contra cuidar de um pobre, não vai contra o empreendedorismo, não vai contra a justiça social, não vai contra a propriedade privada, ele não vai contra. Mas a base por baixo disso tudo é completamente diferente. Quem crê em Deus, que acha como vai promover isso, e quem crê em Deus e acredita que ninguém pode promover isso se não for guiado e conduzido pelo poder do Espírito Santo. Então é nesse sentido que a gente precisa entender que isso que eu estou falando parece muito teórico, filosófico. Não, irmão. É no seu almoço daqui a pouco, quando vocês se assentarem à mesa com as suas famílias, que vier alguém falar alguma coisa, as crenças básicas, você tem que começar agora a pensar assim, o que ele está querendo dizer com isso? Não, peraí, essa é uma crença básica? Ou ela está sustentada sobre uma crença básica? Não, existe uma crença básica. Qual é essa crença básica? É essa. Ah, essa? Tá, mas então isso é verdade à luz do Evangelho? Não, não é verdade. Então o que ele está falando para cima não me interessa. Vamos discutir isso aqui? Porque isso aqui é mais importante. E quando você destruir isso aqui, mostrar para ele que não faz o menor sentido isso aqui, todas as outras crenças vão cair. E aí você vai então fazer o quê? Colocar, porque se você tirar a crença básica e não colocar outra, você coloca a pessoa num estado de crise existencial. Então você não destrói a crença básica de uma pessoa sem colocar outra no lugar. Então por isso que eu queria hoje usar um exemplo disso que Paulo fez com os coríntios. 1 Coríntios 15, Paulo diz assim, ó: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então repara aqui, eu quero destacar algumas palavras. Primeiro, não, eu não destaquei, mas eu vou destacar aqui agora. Primeira coisa que eu quero destacar, o evangelho que eu preguei a vocês. Se Paulo pregou, é que ele entende que é uma crença universal. Se eu prego para você e eu espero que você viva em concordância com o que eu estou pregando, então eu estou entendendo que é algo, uma verdade, não é uma opinião. Porque senão Paulo diria assim, agora digo eu, não o Senhor. Paulo falou isso algumas vezes. Mas aqui não, ele está falando assim, eu preguei isso para vocês porque é o evangelho. E ele diz o seguinte, sobre o qual vocês estão firmados. Firmados. Irmãos, é aqui, o evangelho está aqui. Todas as minhas crenças estão firmadas sobre essa base que é o evangelho. Aí depois ele diz assim, por meio deste evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão, porque o fundamento cai, tudo cai. Então se você está lá construindo sua casa, lembra da história do homem que construiu a casa sobre a areia? Irmãos, você foi lá e colocou um acabamento caríssimo. Você colocou lá, você colocou uma pia lá de quartzo, você colocou lá um acabamento de gesso caríssimo, luminárias caríssimas. Só que a fundação, chega alguém lá e destrói a fundação da casa. Você construiu tudo isso em vão, irmão, vai cair tudo. O que Paulo está dizendo para os coríntios é, cara, existe um fundamento. E se esse fundamento não estiver bem construído, tudo o que vier depois disso cai. E aí ele diz assim, eu não vou, o texto é longo, eu vou só colocar os argumentos, depois vocês podem ler. É 1 Coríntios 15. Ele diz assim, segundo as Escrituras, Paulo diz, segundo as Escrituras. Em algum momento ele está defendendo que a Escritura é a palavra de Deus? Em algum momento ele está defendendo que a Escritura tem autoridade para determinar o que você pensa, como você age? Não. Ele parte da premissa de que você concorda que a Bíblia é a palavra de Deus, que as Escrituras é a revelação de Deus. Então, já existe uma crença básica aqui,
que as Escrituras nos revelam a verdade de Deus. E se as Escrituras dizem, nós precisamos responder a elas de maneira positiva. E aí ele começa, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. A Bíblia diz que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia. Então, ele percebe que todas essas crenças que estão aqui só têm fundamento porque você aceitou essa crença básica. Se você disser assim, mas a Bíblia não é a palavra de Deus e o que a Bíblia diz não é verdade, tudo para baixo cai. Não faz sentido. Ué, e daí se ela falou? Ela não vale nada. Não, mas se ela é a palavra de Deus, se eu aceitei essa verdade, então eu posso construir que o que ela falou aconteceu. Olha, aí depois Paulo apela para o testemunho de outras pessoas. A ressurreição não foi apenas ensinada pela Bíblia, ela foi testemunhada por Pedro, que ele chama de Cefas, ela foi testemunhada pelos 12, ela foi testemunhada por mais de 500 pessoas que na época que ele escreveu, ele diz que ainda muitas estavam vivas. Então, ou seja, se você quiser ir lá conversar com eles, pode ir lá. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Percebe como ele está apelando para os sentidos? Para a comprovação? Por Tiago, por todos os apóstolos e por mim. Ele vai falar, e aí no caso eu coloquei Paulo, porque não fui eu que vi. E por mim, como alguém nascido fora do tempo. Então, eu estou mostrando que o que eu expliquei de forma mais teórica, conceitual, Paulo está usando na argumentação dele para combater uma crença. Qual era a crença? Que não existe ressurreição dos mortos. Em Corinto começou a pensar assim, vamos comer e vamos beber, porque a vida que existe é só essa aqui, não existe outra vida. Não existe ressurreição dos mortos. Então para que você vai ficar aí se privando, cara? Vamos pegar geral, vamos beber geral, vamos viver a vida. Porque depois que morrer, acabou. E aí Paulo está combatendo essa ideia, que era muito corriqueira na sua época, usando exatamente essa lógica de crenças básicas. Não que ele usou essa lógica, né, irmão? Você está entendendo que está por trás disso. E aí, olha o que ele fala. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo então não ressuscitou. Não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então, meu irmão, é inútil a nossa pregação. Para que a gente está pregando só? Jesus não ressuscitou, ué. Eu estou pregando para quê? Eu estou me sacrificando para quê? Eu estou vivendo náufragos, eu estou vivendo aprisionamentos, acorrentado, levando açoites, pedradas. Tem gente morrendo pelo quê? Se Jesus não ressuscitou. É inútil a fé que vocês têm, porque se Jesus não ressuscitou, meu irmão, a confiança que vocês têm, ela é vã, porque vocês vão para o inferno. Ou porque vocês não vão viver mais nada, não existe, acabou, a vida é aqui. Vocês estão com a esperança que a vida que vocês estão sofrendo hoje vai te levar para uma vida eterna de alegria e prazer. Como se Jesus não ressuscitou? E seremos considerados falsas testemunhas, ou seja, 500 pessoas estão mentindo, irmão, porque se não tem ressurreição dos mortos e Jesus não ressuscitou, as 500 pessoas estão mentindo. Está falando mentira. Vocês ainda estão em pecado, e a nossa esperança não tem fundamento. Você está tendo esperança em quê? Então você percebe que o que Paulo fez é o que eu e você precisamos fazer hoje com os nossos filhos que entram para a faculdade, com o nosso cunhado que agora virou agnóstico, com o membro da igreja que agora quer defender que ideias contrárias às escrituras podem ser aceitas. Irmãos, essa ideia estava dentro da igreja de Corinto. Paulo não está falando em Atenas, no Areópago, não, ele está falando para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava acreditando que não existe ressurreição dos mortos. E aí ele fala, se não tem ressurreição dos mortos, mas eu queria só que, para eu ir para o texto, só que vocês percebessem a sequência, como uma coisa fundamenta a outra. Existe uma estrutura de autoridade, As escrituras, ele não fundamenta. Você precisa partir de alguma coisa, irmão. Não dá para você questionar tudo. Ou seja, você precisa partir de algo. Algo você aceita sem comprovação. Tem algo que você simplesmente chega à conclusão que é. Isso é fé. Então um ateu tem tanto fé quanto um crente. Porque ele crê na razão. Mas não tem motivo para crer na razão.
Ele fala, tem que ser racional, se não me provar pela razão, eu não acredito. Mas e a razão? Como é que você prova que a razão de fato está te dando uma visão real, verdadeira da realidade? Você aceitou pela fé, igual eu aceitei Jesus Cristo pela fé. Nós dois estamos igual, nós somos crentes, glória a Deus, Pai do Senhor. Só que você adotou como Deus a razão e eu escolhi Jesus Cristo como meu Deus. Então percebe como toda crença tem uma crença que se você for caminhando, você vai chegar na base. Então aqui, ó, as escrituras, pressuposto. Aí ele pega e fala, então ele morreu pelos nossos pecados. Se ele morreu e ressuscitou, foi testemunhado por A, por B, percebe que ele vai aumentando, ó. Aí ele vem, de repente, se não há ressurreição, mas se tem, se Cristo não ressuscitou, isso. Mas aí se você pegar a partir do versículo 9 para frente, você vai encontrar Paulo dizendo assim, mas glória a Deus porque Jesus ressuscitou. E ele vai começar a justificar todos os nossos benefícios porque Jesus de fato ressuscitou. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que nós trabalhamos sempre com pressupostos. E a gente sempre dá um passo atrás quando você estiver discutindo com alguém. Começou a discutir com alguém, ficou infrutífero, você viu seu filho está discutindo e parece que seu filho às vezes está certo. O seu filho deixa até com dúvida às vezes. Não, eu acho que ele está certo. Hein? Aí você dá um passo atrás. Qual é a crença base que ele está fundamentando todos os argumentos dele? Aí se você perceber que aquela crença base não tem fundamento bíblico ou lógico, porque a Bíblia é a verdade, a gente precisa acreditar que a fé é a verdade, então a gente não tem medo de pergunta, não. Se está errado, então você vai começar a parar de discutir lá em cima. Falou, não, eu acho que você está certo, mas raciocina comigo. Então você quer dizer que é isso? Aí a conversa começa a mudar. Então você está querendo dizer isso, está querendo dizer que isso é por causa disso aqui. Não, então, mas se você está falando isso... Porque provavelmente a igreja de Corinto não negava que Jesus ressuscitou. Negava que tinha a ressurreição dos mortos, mas não de Jesus. E eles não perceberam essa incoerência. E aí Paulo volta e mostra que se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Então pressupostos são crenças que são aceitas como verdadeiras sem questionamento. Sem questionamento. Por isso que o dia que Deus começou a ser questionado, aí Deus deixou de ser uma crença base para a sociedade. Mas aí eles tiveram que colocar outra coisa. Aí colocaram a experiência, colocaram o sucesso, colocaram o prazer, para poder dizer, Deus existe ou Deus não existe? Por isso que você pode ser ateu, adorando a Deus, dando dízimo, fazendo campanha. Por quê? Porque você colocou Deus não como uma crença base, mas você colocou Deus como uma crença dependente da crença base. Ah, eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. Então, se Deus está aqui e Ele pode promover que eu seja feliz, então eu quero Deus. Não porque eu quero Deus, mas porque eu quero ser feliz. Se Deus não me faz feliz, eu descarto Deus e vivo outra realidade porque Deus já não me faz feliz. Então é nesse sentido que a crença base ela se torna algo fundamental numa discussão. Vamos tentar rapidinho passar pelo texto, só para tirar as dúvidas de vocês? Olha, o texto diz assim... Nem sempre sabemos explicar por que acreditamos no que acreditamos. Muitas das nossas convicções mais profundas não foram escolhidas conscientemente. Elas foram absorvidas ao longo da vida. Crescemos ouvindo frases, observando comportamentos, aprendendo o que é valorizado e o que é desprezado. Pouco a pouco, essas ideias se tornam tão naturais que passam a parecer óbvias. É isso que chamamos de pressupostos. Pressupostos são crenças básicas que aceitamos como verdade antes mesmo de começarmos a pensar com mais cuidado sobre elas. Funcionam como o alicerce invisível de uma casa. Quase nunca são vistos, mas sustentam toda a estrutura. Então esse primeiro parágrafo aí mostra exatamente essa lógica que eu falei para vocês. As crenças básicas sustentam todo o que vem depois. Pressupostos, o ponto de partida do olhar. Quando dizemos que todos usam óculos, estamos afirmando que todos enxergam a vida a partir de pressupostos. Eles moldam nossas reações, expectativas e escolhas. Determinam o que consideramos possível, aceitável e desejável. Francis Schaeffer dedicou grande parte do seu ministério a mostrar que as pessoas não vivem apenas a partir de fatos, mas a partir de interpretações dos fatos.
Para ele, o grande conflito do nosso tempo não é apenas moral, mas também intelectual. As pessoas pensam de determinada maneira porque adotaram certos pressupostos sobre Deus, o ser humano e o sentido da vida. Por exemplo, se alguém parte do pressuposto de que Deus não existe ou não interfere no mundo, inevitavelmente enxergará a vida como fruto do acaso. Se acredita que o ser humano é apenas matéria, verá valores como dignidade, amor e justiça de forma limitada. Essas ideias moldam silenciosamente a forma de viver. Então, óculos, irmãos, é assim, ó, eu tô com o meu olho. Eu não questiono o meu olho. Eu parto do pressuposto que ele está me dando uma visão correta da vida. Até um dia que eu começo a perceber que ele não está me dando uma visão legal. Aí eu começo a questionar se é o meu olho que está com problema. Então, quando eu coloco um óculos, é que eu admiti que meu olho está com problema e que eu preciso de algo para me ajudar a ver a vida de maneira correta. O pecado é uma miopia com astigmatismo profundo. E é por isso que nós precisamos da revelação de Deus para enxergar a vida como de fato ela é. Esse é o conceito do óculos, de trocar o óculos. Só que não é a Bíblia ou a revelação de Deus o único óculos que existe no mundo. Existe o secularismo, que nós vamos ver semana que vem com mais detalhes. Ele é outro óculos. Então é por isso que quem usa um óculos do secularismo vê o mundo diferente de quem usa o óculos do evangelho. Isso não significa que a pessoa não seja evangélica. Ela pode ser evangélica e usar um óculos do secularismo. E é por isso que ela ouve a palavra de Deus, mas não faz sentido para ela. Porque ela não usa o óculos da revelação. Ela está usando o óculos do secularismo. E é por isso que quem usa o óculos do secularismo conseguem concordar com muita coisa, porque eles veem o mundo da mesma forma, mesmo que sejam de religiões diferentes. Então vamos lá. O mito da neutralidade revisitado. Muitas pessoas acreditam que conseguem analisar a realidade de forma neutra, sem influências. Essa ideia é reforçada pela cultura moderna, que valoriza a ciência e a razão como se fossem independentes de crenças básicas. No entanto, até mesmo a forma como usamos a razão depende de pressupostos. James O. afirma que nenhuma visão de mundo começa sem um ponto de partida. Toda tentativa de explicar a realidade parte de alguma convicção fundamental. A diferença não está entre quem tem fé e quem não tem, mas entre em que se deposita essa fé. Quando alguém afirma que só acredita no que pode ser provado, já está assumindo um pressuposto filosófico, o de que apenas o que pode ser medido ou testado é verdadeiro. Essa afirmação, curiosamente, não pode ser provada cientificamente. Ela é aceita pela fé. Ou seja, ninguém pode provar que só é verdade o que pode ser provado. Isso não tem como provar. Como é que você prova? Que é verdade, que só é verdade o que pode ser provado. Você assume isso pela fé, porque você acredita nisso, e ponto. Pressupostos cristãos e pressupostos seculares. A visão cristã da vida parte de pressupostos muito claros. Deus existe, Ele criou todas as coisas, a realidade tem propósito e a verdade não é construída apenas pelo ser humano. Esses pressupostos dão sentido à vida, à moral, à dignidade humana e à esperança. Já o secularismo parte da ideia de que o mundo pode ser explicado sem referência a Deus. Nesse modelo, o ser humano se torna a medida de todas as coisas. O certo e o errado passam a depender do consenso, da utilidade ou do sentimento. O resultado é uma visão instável da vida, em constante mudança. Schaeffer observava que quando Deus é retirado do centro, algo inevitavelmente ocupa o lugar. Nenhuma sociedade vive sem absolutos. Ela apenas substitui uns por outros. Ídolos modernos surgem disfarçados de liberdade, progresso ou autonomia. Então, isso foi o que nós falamos sobre os dois óculos. A gente precisa ficar um pouco atento e é preciso investir tempo, estudo, reflexão, oração, para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente entenda. Hoje, talvez, as nossas igrejas estejam ensinando uma visão secular de Deus, onde Deus não é o centro, onde aquilo que eu acho, aquilo que eu quero, está muito mais relacionado com aquilo que eu estou sentindo, aquilo que todo mundo está concordando,
ou com aquilo que é útil, que funciona, que é legal. Então a gente precisa tomar cuidado porque esses pressupostos estão presentes na psicologia, estão presentes na teologia, estão presentes no direito, na biologia, na física, em todas as áreas da vida humana, inclusive na política. Então nós precisamos entender, eu estou sendo cristão na forma como eu exerço as minhas funções ou eu estou sendo secular? Quando eu sou um biólogo, eu creio que Deus criou a humanidade? Quando eu sou um psicólogo, eu creio que o ideal do ser humano é ser igual a Jesus Cristo ou não? Não, eu não creio nisso. Então eu estou usando uma lente secular, porque eu acredito que eu posso resolver a vida, eu posso resolver os problemas do mundo sem envolver Deus nessa história. Que nós, como seres humanos, conseguimos nos reunir e resolver o problema. E isso é uma coisa secular. As consequências de viver sem examinar os pressupostos. Quando não refletimos sobre nossos pressupostos, acabamos vivendo de forma incoerente. Podemos afirmar uma coisa com a boca e viver outra coisa com as escolhas. Isso gera confusão interior, ansiedade e fragmentação. Muitos cristãos, por exemplo, afirmam confiar em Deus, mas tomam decisões como se tudo dependesse exclusivamente deles. Outros creem na dignidade humana, mas tratam pessoas como descartáveis quando se tornam inconvenientes. Essas contradições revelam óculos mal ajustados. Trocar os óculos começa muitas vezes com perguntas simples, mas profundas. Por que acredito nisso? De onde veio essa ideia? Ela está de acordo com a visão de Deus revelada nas Escrituras? E aí, gente, para a gente terminar, um chamado ao discernimento. A Bíblia constantemente chama o povo de Deus a examinar seus caminhos e pensamentos. Esse exame não é um exercício de desconfiança excessiva, mas um ato de amor à verdade. O cristianismo bíblico não teme perguntas honestas. Pelo contrário, ele convida à reflexão. Renovar a mente envolve aprender a identificar pressupostos errados e substituí-los por uma forma de enxergar a vida moldada pela revelação de Deus. Ao longo deste curso, avançaremos nesse processo de discernimento. Começamos reconhecendo que todos usam óculos. Agora, demos um passo além. Aprendemos a identificar o que está por trás das lentes que usamos. Meus queridos, eu sei que não é um tema, talvez num primeiro contato, tão simples de ser digerido, mas eu queria encorajá-los veementemente a não se intimidarem e a buscarem conhecer mais sobre isso e a refletir sobre isso. Eu acho que um dos grandes problemas que nós cristãos hoje enfrentamos e uma igreja saudável espiritualmente enfrenta é quando os cristãos usam óculos seculares, mesmo quando estão dentro da igreja, mesmo quando estão exercendo o ministério pastoral, mesmo quando estão exercendo o ministério de música, o ministério de ensino. Quando a gente assume crenças seculares, e quando a gente está falando de secular, irmão, não é necessariamente aquilo que não é religioso. Existem crenças religiosas seculares. Secular é aquilo que tira Deus como o centro organizador da vida. Então eu posso ser pastor e Deus não é o centro. É a felicidade, é a alegria, é a vida boa. Então quando eu me torno esse pastor, mesmo sendo religioso, eu sou secular. Porque eu vou dizer para você que se você fizer a campanha 7 quartas-feiras, você vai alcançar uma vida boa, uma vida feliz. Que se você der o dízimo e a oferta, você vai ter uma vida boa e feliz. Que se você obedecer todas as práticas morais, você vai ter uma vida boa e feliz. Ou seja, o propósito não é conhecer a Deus, andar com Ele, desfrutar da companhia dEle. É usar Deus para ter uma vida boa. Isso é secularismo, eu não preciso de Deus para viver bem. Já que Deus não quer me dar o que eu quero, eu vou buscar por conta própria. É a proposta da serpente para Eva, que Eva acreditou. E que Adão acreditou e que nós temos acreditado também hoje. Tá bom?